Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar justamente resolvendo um problema relacionado à razão e proporção. Bom, vamos lá. Seu Elias tem duas oficinas, o qual na primeira trabalham 30 pessoas e 5 faltaram na sexta. Na segunda oficina trabalham 72 pessoas. Se a frequência de falta na segunda oficina fosse igual à primeira, né, quantas pessoas teriam faltado na mesma, né? Ou seja, fazer uma relação aí de proporção. Né? Para essa primeira oficina, a gente teria aqui justamente o seguinte: 30 dividido por 5, né? Ou seja, o total de pessoas dividido pelo total de pessoas que faltaram. Né? Então, nesse caso aqui, daria uma relação aqui de 6, né? Ligada aí à proporção. Então, o que significa? Né? A gente pegaria o total, os 30, né? E dividiria em 6 partes. Né? Ou seja, a gente teria 6 partes aí dessa divisão do todo. Então você teria essas 6 partes e, obviamente, 5 pessoas que faltaram representa o quê? 1/6 do total de pessoas. Né? Ou seja, 1/6 do total de pessoas faltaram. Né? Ou seja, se a gente pegar 30, né, e fazer justamente essa divisão por 6, né, 30 dividido por 6, dá justamente igual a 5. Né? Ou seja, cada uma dessas partes aqui da fração, né? Ou seja, cada uma dessas partes aqui representa justamente o que? O total de 5 pessoas. Né? Então, se você pegar aqui 5, né, e multiplicar por 6, que seria justamente aqui esse total, né, você teria igual a 30. Né? Então, o que nos interessa nesse momento é justamente saber qual é a relação da proporção. Ou seja, o total de pessoas que faltaram foi 1/6. Né? Ou seja, 1/6 do total de colaboradores dessa oficina 1 faltaram. Então, se o objetivo é saber se mantivesse a mesma proporção de faltas na segunda oficina, seria justamente saber quanto representa 1/6 de 72 pessoas. Né? Então, nesse caso aí, é só pegar 72 e dividir por 6. Né? Então, fazendo isso, 72 dividido por 6, a gente vai ter um total de 12 pessoas. Né? Então, se tivesse a mesma proporção de faltas da oficina 1 em relação à oficina 2, o total de pessoas que iriam faltar nessa oficina 2 na sexta-feira seria 12 pessoas. Ou seja, proporcionalmente, a mesma relação de proporção. A gente teria, né, esses 72 pessoas dividido em 6 partes, né, 72 dividido em 6 partes, onde daria justamente igual a 12. Né, ou seja, cada parte dessa daqui seria igual a 12 pessoas. E como faltou a mesma proporção, né? Então, ou como o objetivo é saber quantas pessoas, né, daria igual a mesma proporção, então aí a gente tem um resultado que é 12 pessoas. Então, se 5 pessoas faltaram na oficina 1, né, para a gente saber essa mesma proporção para o total de 30 da oficina 1, já que na oficina 2 tem 72 pessoas, é só fazer essa relação proporcional e aí a gente chega à conclusão que 12 pessoas, né, que deveriam faltar para se ter a mesma proporção. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? A gente vai estar falando aí sobre razão e proporção, né? E esse vídeo ele é um pouco diferente, né? Porque a gente está justamente analisando, né, uma questão indicada aí por uma pessoa que mandou um e-mail para o canal. E bem interessante que ela justamente estava comentando, né, a dúvida que ela estava sobre a questão, porque ela estava achando que a questão estava com um erro, né? Na verdade, ela foi responder uma questão, pegou o resultado pela internet e ela ficou achando estranho, né, o resultado, né, e passou para a gente, né, e realmente tá com erro na questão e a gente vai justamente explicar como é que ela tá, né, e entender ali o que é que está acontecendo de erro, né? Então vamos lá. Bom, essa aí é a pergunta, né? Um trabalho pode ser feito em 3 horas pelo colaborador A, em 4 horas pelo colaborador B e em 6 horas pelo colaborador C. Em quanto tempo será feito pelos 3 colaboradores juntos, né? Ou seja, quando aqui a gente fala de trabalho, né? Um trabalho, né? Nesse caso aqui, a representação de um objeto como um todo, né? Então, esses 3 colaboradores, A, B e C, eles realizam o mesmo trabalho, né? O mesmo, vamos supor que eles tenham que fabricar uma peça, né? Seja o trabalho deles. Então, cada um consegue fabricar essa peça, só que em tempos diferentes, né? O colaborador A ele faz mais rápido, né? Em 3 horas. O colaborador B ele faz em
4 horas, né, e o colaborador C em 6 horas, né, ou seja, ele demora mais tempo ali para fazer essa peça, né, supondo que esse trabalho seja uma peça. E aí, no caso, a pergunta é se os três estiverem fazendo a mesma peça juntos, né? Ou seja, se os três estiverem fazendo a mesma peça junto, obviamente esse tempo ele vai diminuir, né? E o objetivo é justamente saber em quanto tempo é que vai ser feito, né, esse trabalho com os três colaboradores juntos, né? Ou seja, eles partem do mesmo ponto, né, para fabricar uma única peça juntos, né? E aí a resolução que o colega pegou na internet, ele estava dessa forma, né? Aqui é a relação de horas que a gente tinha comentado agora há pouco. E aí estava justamente dessa forma. Deixa eu organizar aqui. Pronto, assim. Então, tinha a relação justamente do seguinte, né? Pegava os valores e convertia em fração, né? Então aqui 1/3, 1/4 e 1/6, né? Ou seja, representando o primeiro colaborador, o colaborador A, o colaborador B e o colaborador C. Né? Então, proporcionalmente aí o resultado aí para cada um dos trabalhos, né, que eles executam, né? Só que agora, levando em consideração que eles vão estar executando o mesmo trabalho juntos, né? O mesmo trabalho juntos, né? Então, é o ponto, né? Então, na resolução vinha dessa forma, né? E aí, nesse caso, como é uma soma, né, de frações aqui, né, e não é de mesma base, né? Então, ele tem que tirar o MMC, né, de 6, 4 e 3, né? Então, nesse caso aí, a gente teria 6, 4 e 3, né, para tirar o MMC. Né? Então, nesse caso aqui, 6 e 4, né, é par, dá para dividir por 2. Né? 6 dividido por 2 vai dar 3. 4 dividido por 2 vai dar 2. 3 não dá para dividir, permanece. Por 2 novamente. Né? Ou seja, o 3 permanece. O 2 divide por 2 vai dar 1. Né? E o 3 permanece, e por último, por 3, que aí no caso, os dois valores que representam 3 aí dividido por 3 vai dar 1. Né? Então fica dessa forma. Né? Então aqui é só multiplicar os resultados. Né? 2 por 2, 2 multiplicado por 2 vai dar 4, 4 multiplicado por 3 vai dar 12. Né? Então MMC é 12. Né? Então nesse caso 12 vai ser a base, né? Que é justamente essa base aqui. Né? Então, o resultado aqui, né, do numerador, né, vai ser justamente 12 dividido por 3, né, vai dar 4, 4 multiplicado por 1 vai dar 4, 12 dividido por 4 vai dar 3, né, 3 multiplicado por 1 dá 3, 12 dividido por 6 dá 2, 2 multiplicado por 1 dá 2, e aí aqui tranquilo, aqui só é somar, né, os valores ali do numerador, né, então 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9, 9 por 12, pronto. E aqui, feito a questão. Né? Então, simplificando, né? Já que dá para simplificar por 3, 9 e 12, daria 3 quartos, né? E aí 3 quartos aqui do tempo, né? Pegando proporcionalmente, daria 0,75, e 0,75 daria ali, proporcionalmente, né, a 60 minutos, 45 minutos. E aí estava a resposta. Só que aí ele falou, né, justamente que estava achando estranho e de fato o resultado ele não está correto. Né? Vamos até fazer uma análise aqui, eu vou voltar um pouquinho. Então só para relembrar, né, a gente está vendo essa questão, né, o qual o colega passou aí para o e-mail do canal, onde ele estava justamente questionando esse resultado. Né, ele pegou na internet aí essa resolução e estava achando o resultado estranho, né? E realmente ele tá errado. E aqui vamos fazer uma análise aqui bem interessante, né? Acho que dá para fazer aqui mesmo. Porque o que acontece? Aqui a gente tem a proporção do primeiro trabalhador, do segundo trabalhador e do terceiro trabalhador. Vocês concordam comigo que se eu estou com um trabalho para ser realizado com essas três pessoas, né? Onde um demora 3 horas, o outro demora 4 horas e o terceiro demora 6 horas, né, eles iniciando juntos, obviamente eles vão terminar o trabalho mais rápido. Então, exemplo, o que executa o trabalho mais rápido, que é em 3 horas, né, mesmo ele fazendo o trabalho com mais duas pessoas que são um pouco mais lentas, eles vão terminar o trabalho mais rápido, ou seja, vai ser menos de 3 horas. Beleza. Supondo que os três trabalhadores que fossem fazer o trabalho juntos, eles tivessem exatamente a mesma proporção. A mesma proporção, 3 horas. Né? Então, o primeiro, né, como está aqui, ele executa em 3 horas.
né, o segundo, né, ele executa em 3 horas também, e o terceiro também em 3 horas. Ou seja, se eles fossem fazer individualmente, cada um demoraria 3 horas. Então aqui, se a gente pegar proporcionalmente essa forma, o que acontece? Se uma pessoa, né, executa esse trabalho em 3 horas, e ela agora vai ter mais 2 pessoas, onde cada pessoa tem a mesma proporção de tempo, o que acontece? Você teria 3 horas dividido por 3, que daria 1 hora proporcionalmente para cada, para poder terminar o trabalho. Né? Ou seja, se os 3 iniciassem juntos o mesmo trabalho, eles terminariam em 1 hora. Né? Por quê? Se proporcionalmente, né, a gente teria essa relação de 3 dividido por 3, ou seja, 1 hora, né, de execução, e eles iniciam juntos, né, então eles terminariam o trabalho em 1 hora. Né? Ou seja, os 3 juntos terminariam o trabalho em 1 hora, ou seja, 60 minutos. E a gente está partindo do ponto que todos eles executam, né, esse trabalho, né, têm a capacidade de executar esse trabalho, né, de forma individual em 3 horas. Ou seja, 1 hora seria o tempo aí total aí para eles executarem de forma juntos. Então, como é que pode, se a gente tem aqui 2 colaboradores que são mais lentos, né, são mais lentos do que esses que fazem em 3 horas o trabalho individual, e mesmo assim eles sendo mais lentos, terminar o trabalho mais rápido, né? Ou seja, em 45 minutos. Não faz sentido. Né? Ou seja, se 3 pessoas, onde cada uma pode executar o trabalho individual em 3 horas, né? Ou seja, as 3 juntas, obviamente, eles vão terminar o trabalho em 1 hora. Né? E aqui a gente está vendo pessoas mais lentas, como é que eles podem terminar o trabalho mais rápido? Não faz sentido nenhum. Então, isso aqui realmente tá errado. Né? Isso aqui está errado. Então, vamos aí para a correção. Vamos fazer uma análise agora realmente do ciclo como um todo. Né? O que é que isso aqui representa? Né? Aqui representa a relação proporcional para cada um, né, realizando o trabalho individualmente. Né? Ou seja, o colaborador A, né, ele realiza o trabalho em 3 horas, ou seja, em 180 minutos. O trabalhador B em 4 horas, ou seja, 240 minutos. O trabalhador C, 6 horas, 360 minutos. Né? Então, representa o tempo que cada um executa o trabalho de forma individual, só que aí está só convertido para minutos, né? Para a gente ter uma relação de proporção melhor. Né? Então, o que acontece? Quando cada um desses trabalhadores chega nesse tempo final, significa que eles executam 100% do trabalho que foi destinado para eles, de forma individual. Só que agora eles vão fazer esse trabalho de forma juntos. Né? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos analisar, né, pensando da seguinte maneira. Já que eles vão fazer o trabalho juntos, cada um vai partir exatamente ali do mesmo ponto. Né? Então, se a gente pegar esse todo aqui como 100%, né, de um único trabalho, a gente pode ter proporcionalmente, né, o quanto é que eles vão ter desenvolvido, né, percentualmente ali desse trabalho. Né? Então, exemplo, supondo que se passaram 60 minutos, o que é que a gente vai fazer? Quanto é que equivale 60% desse trabalho, ou desculpa, 60 minutos em relação percentual desse trabalho? Vamos verificar aqui o colaborador A. 180 minutos representa 100% do trabalho como um todo. Então, 60 minutos, a gente tem como saber proporcionalmente o quanto foi que ele desenvolveu. Ou seja, 180 minutos equivale a 100%. 60 minutos, né, dessa proporção equivale a quanto? A 33%. Né? De onde foi que veio esse 33%? Né? É só a gente fazer ali uma regra de 3. Né? Ou seja, 180 equivale a 100%. Né? E nesse caso aí, 60 minutos equivale a X%. Então, nesse caso aí, é só pegar o 60 e multiplicar por 100, né? E dividir por 180, que a gente vai encontrar aí o valor de 33%. Né? Na verdade, 33,3%, né? O valor ali aproximado. Então, perceba o seguinte, né? Isso representa 33,3% do trabalho como um todo, né? De um único trabalho. Ok. Né? Então, em 60 minutos, ele consegue executar 33,3%. Tranquilo. Né? Então, a gente faz essa mesma análise para os outros dois. Né? Então, aqui a gente tem para o trabalhador B, o qual ele consegue fazer um trabalho individual
em 240 minutos, então supondo que partiu ali todos do mesmo tempo, e ele fez 60 minutos de execução do trabalho, 60 minutos proporcionalmente, como a gente fez esse aqui, ele vai representar quanto? 25%. Né? Ou seja, quando se passar 60 minutos de execução de trabalho para o colaborador B, ele vai ter realizado 25% do trabalho. 60 minutos para o colaborador C, né? Já que ele faz o trabalho todo em 360 minutos, 60 minutos representa 16,6%, né, do trabalho. Então, vamos aqui prestar atenção em um determinado detalhe. Se todos eles, né, em 60 minutos, né, exemplo, eles tivessem conseguido executar 33,3%, significaria que o somatório percentual chegaria a quanto? A 100%. Ou seja, se chegasse, né, a 33,3% para todos, significaria que em 60 minutos, né, eles iriam terminar o trabalho juntos. Só que não é isso que aconteceu. Né? Se a gente somar 33,3 mais 25 mais 16,6, não chega a 100%, né, do trabalho. Se a gente somar esse percentual, a gente vai encontrar justamente aproximadamente 75%, ou seja, em 60 minutos, os três juntos, eles executam 75%. Ainda está faltando 25% ali para fechar o trabalho. Então aí você já vê que realmente aquela indicação que o colega viu estava errado, né? Ele pegou ali na internet, estava errado, ou seja, não batia o valor, né? Ou seja, lá estava indicando que em 45 minutos eles terminavam todo o trabalho. Veja que em 60 minutos, né, mesmo com mais 15 minutos, eles não terminam todo o trabalho. Né? Eles chegam a 75% aí de execução do trabalho. Né? Então, com base nesse 75%, né, o que é que a gente pode fazer, pode verificar? Né? Ou seja, 60 minutos equivale a 75% do trabalho. Se a gente está querendo saber ali a relação ali do todo, né, ou seja, 100%, a gente pode fazer, né, essa regra de 3 e verificar o seguinte, né? 60 minutos equivale a 75%, né? E a gente está querendo saber 100%, ou seja, 100% multiplicado por 60 e dividido por 75 vai dar igual aqui a 80 minutos. Né? Então 80 minutos aí seria a relação para poder chegar ao 100%. Então, teoricamente, 100 minutos é o tempo que eles necessitam para poder chegar à execução do trabalho como um todo. Né? Ou, né, é o que a gente vai verificar agora. Né? Por quê? 80 minutos, da mesma forma como a gente verificou para 60 minutos, que eles vão chegar a um determinado percentual produtivo, 80 minutos eles vão ter um novo percentual produtivo, um percentual maior. Então aqui a gente fez a mesma análise. Que análise foi essa? Supondo que se passaram 80 minutos, quantos por cento eles vão ter desenvolvido do trabalho? Né? Então aqui a mesma relação, 80 minutos referente a 180 minutos que é do colaborador A, representa 44,4% do trabalho realizado. 80 minutos do trabalhador B representa 33,3%. 80 minutos do trabalhador C representa 22,2%. Né? Então, se a gente somar esses percentuais, né, e encontrar, né, 100%, significa que realmente em 80 minutos eles vão executar todo o trabalho juntos. Né? E de fato, se você somar, né, esses valores, né, ele vai dar aproximado por causa do arredondamento, mas equivale aí ao total a 100%, ou seja, em 80 minutos eles vão estar executando o trabalho de forma completa, né? 100% de um trabalho, já que eles vão estar fazendo juntos o mesmo trabalho. Né? Então, proporcionalmente, aí, esse é o tempo, né? 80 minutos. E a gente viu aqui, proporcionalmente para o que eles desenvolvem, que chega a 100%. Aí você diz, poxa, trabalho grande, né, para poder chegar a essa conclusão. Só que dá para a gente fazer mais fácil. Né? A gente vai até voltar àquela resolução anterior. Né? Ali é uma parte da resolução. Né? Quando a gente chega aqui voltando aqui a resolução anterior, quando a gente chega aqui ao 0,75, não é que a gente chegou a 0,75 minutos, né? Não é que a gente, não é que a gente chegou a 45 minutos, e sim 0,75 do trabalho como um todo, né? Ou seja, a gente chegou nesse caso aí a 75% do trabalho. Então, o problema
da resolução que você encontrou na internet foi que esse 0,75 não é a proporção do tempo, e sim a proporção do trabalho, ou seja, 75% ali do trabalho realizado, né? Então, nesse caso aí, é justamente o detalhe que ficou faltando, né? Ou seja, pegar esse valor, né, e converter ele, né, para chegar ao tempo total. Agora, é 75% de quanto? 75% levando em consideração 1 hora de execução, né? 1 hora de execução, ou seja, esse 1 que aparece aqui no numerador é justamente essa relação de 1 hora, né? Então, em 1 hora, né, 1 hora de execução, né, vai ser desenvolvido quanto? 75% do trabalho, né, em 1 hora de execução. Então, 60 minutos, esse caso aqui, representa 75%. Né? Então, foi esse o problema ali da interpretação. Né? Então, essa resolução aqui ela não está errada por completo. Né? É só uma questão ali de direcionamento de quando chega nessa parte. Então, aqui você encontrou 75% que representa 1 hora. Né? Então, aqui você pode fazer aquela mesma relação proporcional. Eu quero saber o total de minutos, né, para 100%. Né? Então, se eu pegar 100 e multiplicar por 60, 100 multiplicado por 60 dá 6.000. 6.000 dividido por 75 vai estar chegando justamente aí ao valor de 80 minutos. Né? 80 minutos. Então, 80 minutos vai ser igual a quanto? A 100%, o qual a gente já viu, né, na descrição que realmente está compatível aí o valor, tá bom? Então, aí a forma mais tranquila de resolver, você pode seguir esse passo a passo inicial, só que lembrando que o 0,75 ele é 75% do trabalho realizado em 1 hora. Né? Então é isso aí, você calcular aí, por meio de uma regra de 3, fazendo essa análise proporcional para saber o quanto equivale aí 100% do trabalho ali em tempo, né? Em minutos, em hora, enfim. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.